Amados na santa, bendita paz do Senhor. Amém. Amém? Fico feliz nessa noite por mais uma vez estar junto com os irmãos. Agradeço a Deus por esta rica oportunidade. Queria agradecer ao pastor Jorge pela confiança quando Raquel casou com Jacques, ali já aumentou a nossa família. Aí agora a irmã Vívia, eu também já estou na família do pastor Jacques, do pastor Jorge também, né? Então a gente só aumentou 3 meninos. Graças a Deus. E a gente fica feliz. Eu agradeço a Deus por essa confiança nesse dia de hoje, trazer uma palavra, ministrar para essa igreja. Eu sei que durante toda a semana são bênçãos, são maravilhas aqui ministradas, como foi hoje pela manhã na escola dominical, né? E não será diferente nesse culto. Nós estivemos aqui no culto, já tem alguns dias, né? O dia, a festividade das irmãs. Estou numa dívida ali para ir em Hidrolândia. Glória a Deus. São poucas as vezes que eu vim, mas já estou sentindo a falta de alguns irmãos aqui, né? A gente começa já a ver os irmãos, né? Sentindo a falta dos irmãos, alguns que a gente já notou assim, as feições assim, dos irmãos já são bem familiares. Já estou me sentindo em casa. Daqui uns dias a gente está vindo para cá, né, pastor? Glória a Deus. Amém. Irmãos, eu quero trazer uma palavra nessa noite. Eu creio que Deus já falou conosco poderosamente através dos louvores. Glória a Deus. Cheguei um pouco, mas não deu para chegar bem no horário para a gente finalizar tudo, mas está tudo ok aí. Glória a Deus. Tá, Jacques está parecido comigo, não está, Jacques? Imitai os vossos pastores em tudo no Senhor. Glória a Deus. E quero trazer essa mensagem para a meditação da igreja. Glória a Deus. Abra suas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo de número 9. Deus vai falar poderosamente conosco nessa noite. É só um versículo que eu quero ler com os irmãos. E hoje será uma noite de milagres. Quem crê, diga amém. Amém. Foi tão fraco. Quem crê, diga amém. Amém. Não saia desse lugar sem receber a sua vitória. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Estando ele orando. Lucas 9, eu falei, não foi? 18? Lucas 9, 18. Eu sou meio apressado assim. Encontraram? Diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Estando ele orando em particular, achava-se presente os discípulos, a quem perguntou: que dizem a multidão que eu sou? Que dizem a multidão que eu sou? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nessa noite bendita e maravilhosa, Senhor, que a Tua presença seja notória nesse ambiente. Através das Tuas maravilhas, eu creio que Tu não vai nos sonegar, Senhor, em abençoar esta igreja nessa noite. Tu não vai medir a conta-gotas os milagres desse ambiente, mas Tu vai abrir as comportas do céu sobre este lugar nessa noite, e vai ser abundante, Senhor, a Tua obra neste lugar. É o que nós te pedimos, Senhor, através da Tua palavra Tu vai falar, através
através dos louvores tu vai falar, Deus. E eu creio que será nesta noite uma noite notória, uma noite que ficará marcada para essa igreja, como tem sido dias e dias neste lugar. Abençoa o teu povo ricamente, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que dizem a multidão que eu sou. Meu irmão, nós lemos nesse versículo, entendemos que Jesus, agora ele quer fazer um balanço do que ele tinha feito, do que ele tinha pregado, e junta com os seus discípulos em particular, e faz essa pergunta maravilhosa, e diz: o que vocês estão achando? O que as pessoas estão falando ao meu respeito? O que é que as pessoas têm entendido sobre o que eu tenho feito na vida deles? O que dizes? A multidão que eu sou. Jesus reúne os seus discípulos e faz essa indagação, essa pergunta. Já tinha alguns anos que Jesus pregava, ministrava para aquelas pessoas, e ele queria receber daqueles ouvintes um feedback, uma resposta, uma análise do que realmente estava fazendo efeito na vida deles. E aí os discípulos viram para Jesus e diz: Senhor, eles dizem que tu és um profeta, alguns dizem que tu é Elias que veio, alguns que... Eles estão sempre comparando a multidão aqui, Jesus, com alguém do passado. Eles não entendiam que Jesus estava presente, alguém que já tinha morrido, alguém que tinha voltado. Então a multidão não estava compreendendo o que Jesus queria trazer para eles. A multidão, muitas vezes, um aglomerado de pessoas é um empecilho para que outras pessoas recebam a vitória. A multidão foi um empecilho em Lucas, no capítulo 19, na história de Zaqueu. Diz a Bíblia que Zaqueu era um homem de pequena estatura, e por ele não conseguir observar quem é Jesus, a multidão não permitia ele ser no baixo, ele sobe numa figueira. A multidão muitas vezes impede de chegarmos mais próximo de Deus. A multidão foi um empecilho para a mulher do fluxo de sangue. Todos apertavam Jesus, e a mulher queria um encontro, um toque, uma aproximação mais forte com Jesus, e a multidão apertava ela. Mas ela ali se desvencilha daquelas pessoas e toca Jesus. Primeiro, a multidão aperta, mas não toca. A multidão aperta, mas não toca. Ela conseguiu tocar diferente, venceu todas aquelas adversidades e tocou diferente. A multidão é empecilho para muitas respostas, mas momentos de intimidade é para poucos. Jesus estava com aquela multidão, pregando, ministrando. A multidão corre atrás do pão que perece. Muitas pessoas daquelas iam atrás de Jesus, por quê? Onde Jesus tinha comida. Onde Jesus estava, tinha milagres. Quem que não gostaria de andar com Jesus 24 horas? Muitas daquelas pessoas caminhavam ali naquelas multidões querendo o pão perecível. Eles ainda não tinham compreendido o real motivo do pão da vida. A multidão aperta, mas não toca. A multidão dificulta muitas vezes. Aqui eu quero trazer para os irmãos, nesta noite. A multidão recebe muitos, mas momentos de intimidades são para poucos. A multidão foi um empecilho para Zaqueu, para a mulher do fluxo de sangue.
está o Senhor daqueles que o procuram. O que dizes a multidão que eu sou? Não foi a resposta que Jesus queria ouvir, mas foi uma resposta do que realmente as pessoas estavam pensando a seu respeito. Primeiro, eu quero intitular essa mensagem como precioso para mim é Jesus. Precioso para mim é Jesus. Eu vou adiantar um pouco. Eu sei que o tempo está tão bom hoje, mas quando começo o tempo fica pouco. E já me alertaram, o culto termina 9 horas. Então, quem é Jesus para alguns? Para a mulher samaritana, Jesus chega no poço com sede, meio-dia, a uma hora, um calor terrível, maior que está fazendo hoje aqui no Ibaí. Está 33 graus, está quase fervendo ali no relógio. Jesus chega meio-dia com sede, a hora sexta, entre meio-dia e 3 ali, com calor, querendo água, com sede. A mulher está no poço e ele pede água para ela. Mulher, me dá água para beber. E a mulher diz, você é judeu. Para aquela mulher, ele era um judeu, com sede, sequioso. Olha, aqui eu vou fazer um paralelo aqui. Aquela mulher, Jesus começa a conversar com ela, ter um diálogo com ela, ela não se interessa muito no que Jesus está falando, está sempre ao contrário, esse poço foi Jacó que nos deu. Mas quando Jesus traz uma passagem, traz uma profecia sobre a vida dela, ela começa agora a prestar mais atenção no sermão de Jesus. Ei, mulher? Tu já foi casado várias vezes. E o marido que tu tem não é teu. Aí ela já desperta. Tá vendo como é? Tem muitas pessoas que vão para a igreja, ouvem a palavra, e às vezes muitos momentos são alguém traz algo do passado delas, aí elas começam a ter mais atenção. E muitas vezes são enganadas também, viu? Muitas vezes são enganadas. Uma profecia tocou aquela mulher, porque Jesus falou a verdade para ela. Realmente, ela sai em toda a aldeia evangelizando aquelas pessoas. Por quê? Porque Jesus deu uma profecia, e foi verdade aquela profecia. Muitos momentos, uma palavra profética movimenta, mas ainda não é o gancho ainda. Para aquela mulher, ele era apenas um judeu. Agora, em Lucas, no capítulo 24, versículos 13, os discípulos estão a caminho de Emaús. Jesus tinha sido crucificado, eles estavam tristes, eles tinham perdido aquela esperança ali, que Jesus ia fazer algo milagroso, e eles estão agora meio dispersos, indo para Emaús, conversando, os dois, tristes, moribundos ali, não tinha muita animação. Jesus se aproxima deles, começa a perguntar, o que vocês estão conversando? O que aconteceu? Tu é o quê? Tu é peregrino? Tu é um desconhecido aqui? Tu é alguém de outro estado, de outro país? Tu não conhece o que tem acontecido com o tal de Jesus, assim? E aí eles comparam Jesus como um peregrino, alguém que estava, um viajante, alguém que estava passando. E Jesus começa com eles, começa a conversar, começa a discorrer a palavra de Deus para ele, começa lá dos profetas, começa de Moisés, começa narrando, e vai, e eles ainda não o reconheciam. Para Jesus, para aqueles dois discípulos, Cleopas e o outro, eles eram apenas um peregrino. Olha,
Quando Jesus vai diante deles ali, parte o pão, dá graça, bendito seja tu, ó Senhor, Rei do mundo, que tiras o pão da terra. Aí eles abrem os olhos. É Ele, é Jesus. Olha, aqui eu faço um paralelo novamente com aquela mulher que ouviu uma profecia, saiu evangelizando. Foi preciso para os que têm conhecimento. Olha como que é para os irmãos entenderem. Para quem já conhece de Bíblia, para quem vem de escola dominical, para quem vem às vezes nos cultos. É tão difícil as pessoas compreenderem. Olha, esses dois tinham conhecimento, andaram com Jesus, conheceram Jesus. Foi preciso Jesus andar 12 quilômetros ensinando eles, discorrendo sobre a Bíblia, para eles compreender quem era Jesus. Para a mulher foi uma profecia, e para esses dois entender quem era Jesus, foi preciso Jesus trazer um sermão de tantas horas para eles reconhecerem, porque tinha conhecimento, eram conhecedores, caminharam com Jesus, mas naquele momento ele era um peregrino, vamos lá, um viajante. Em João, no capítulo 20, versículos 13 e 15, Jesus tinha sido crucificado. Maria Madalena vai bem cedinho no domingo, no sepulcro, visitá-lo, procurá-lo, e aí chega. Ela andou com Jesus, viu milagres de Jesus, esteve próximo de Jesus, e agora ela chega, vê Jesus, não o reconhece, pensa que é um hortelão, um jardineiro, alguém que está cuidando do jardim. Para Maria Madalena, naquele momento, ele é um hortelão. Não o conheceu. Olhou para ele, tu vistes o mestre? Onde o puseram? Onde o colocaram? Jesus diz, por que tu procuras aquele que vive dentre os mortos? Para Jesus, para Maria Madalena, ele era apenas um jardineiro. Quem é Jesus para alguns? Agora, para resumindo para vocês, quem é Jesus para mim? É você que vai responder. Quem é Jesus para mim? Sua comunhão, sua fidelidade, sua resiliência, sua entrega, seu compromisso com Ele, sua intimidade com Ele, é para você que vai responder isso. Quem é Jesus para mim? Qual a sua intimidade? Qual o seu relacionamento com Jesus? Nós estamos vivenciando nos últimos dias da igreja sobre a terra. Quem é Jesus? Para essas pessoas, ele, num certo momento da vida, era um peregrino, era um viajante, era um jardineiro, era alguém que tinha morrido, que estava voltando. Eles ainda não tinham o real conhecimento do que realmente Jesus veio fazer. Quem é Jesus para você? Faça essa pergunta. Nós somos, Billy Graham, ele disse, nós somos o sermão em que as pessoas estão prestando atenção. Ninguém quer saber de Bíblia. Ninguém quer ler Bíblia. As pessoas querem as facilidades, as orações da internet, aquelas pessoas que oram. Mas nós somos a Bíblia, o sermão em que as pessoas estão prestando atenção. Os irmãos, os obreiros, os pastores estão passando nas ruas, andando. As pessoas não querem saber de Isaías, de Jeremias, de Mateus e Marcos. Eles querem ver o pastor. Eles querem ver a irmã. Ó a irmã daquela igreja, ó o irmão daquela igreja.
Nós somos os exemplos. O sermão que está pregando nas ruas é os nossos passos, onde nós chegamos, onde nós andamos, onde nós se encontramos. As pessoas ficam prestando atenção, não quer nem saber o que é, mas se é um crente, eles ficam observando. Será se vai, o que é que ele vai dizer? O que é que ele vai falar? Será se ele vai irar? Será se ele vai pecar? Será se ficam observando o caminhar? Nós somos o sermão em que o mundo está prestando atenção. Eu vou aproveitar aqui o tempo e quero em alguns minutos contar algo para os irmãos. Você vai rir um pouquinho, mas daqui a pouco você vai se deliciar na palavra novamente. Quando eu era criança, jovem, alguns que estão aqui nessa noite vão se identificar conosco, que é do interior, das áreas agrícolas. A gente, jovem, quando chegava na nossa cidade, um parque de diversão era uma alegria. Não era alguém que é assim, da minha época, ou menos um pouco, chegava um parque de diversões, pastor, na cidade, era uma alegria, era uma felicidade. A gente ia trabalhar, ficava ali na roça, catando momona, para dar uma volta naquele parque, era algo, né, aquelas luzes, aqueles brinquedos, a gente não via todo dia aquilo. E a gente que era do interior, o parque passava uns dias ali, ia para outro lugar, ia embora, né? E ficar naquela alegria, sem dinheiro. Só se tivesse alguns que ia daqui, daquela época que já eram ricos, mas uma grande parte era difícil, a vida, ter dinheiro para se divertir num parque. E aí tinha aquele dilema. Passava o dia todinho catando mamona. Aí quando ia vender, só dava para dar uma volta no brinquedo. Só dava para dar uma volta. Uma roda gigante, um carrinho, né, gente? Era difícil. E ainda tinha a tentação maior ainda, que era dar uma volta. Era uma alegria. E do lado da cabine do brinquedo tinha uma banquinha de maçã do amor. Que aí era outro negócio tentador. Era demais. Sem dinheiro para rodar em tudo e para comer a maçã do amor. Aí ficava naquela tentação. Maçã do amor ou uma volta no parque. O dinheiro não dava. Aí chegava lá, comprava a maçã do amor. E ficava com vontade de andar no parque. Aí comprava aquela maçã do amor. Chupava, começava a lamber aquela maçã. Horas e horas e horas e não perfurava nem o primeiro açúcar para chegar na maçã, que o trem era duro. Passava 15 dias e quem desse uma mordida ainda estava pregado no dente aquele açúcar. Era algo maravilhoso, mas aquilo ali era uma ostentação comer uma maçã, pastor, no parque. Era uma delícia. Era dessa forma. Aí o que acontece? Tudo isso, um parque chega e monta bem próximo da minha casa. Já tinha vários outros lugares e dessa vez montaram bem na minha rua, de frente da minha casa. Aí eles chegavam com aqueles trailers, aqueles negócios, aqueles ferragens, aqueles carros e montavam aquele parque. Era uma alegria tremenda. E aí montou perto da minha casa, sem dinheiro. Aí a tentação, aquelas... Mãe, me dá dinheiro. Não tem, meu filho, não tem. Não vou comprar um sapato para você ir para a escola. Eu vou fazer isso, não dá, vou comprar. E era a dificuldade. E o parque junto da minha casa. Eu disse, não, eu tinha que andar nesse parque. Logo aqui perto, tá bom. Aí tinha aqueles trailerzinhos daquelas... Eles levavam os trailers. Nós vamos... Só um minutinho que eu vou terminar. Eles botavam aqueles trailers, levavam aqueles caminhão, aquele negócio. E ficava o gerente do parque, né? E a gente sempre tinha uns colegas que andam junto com a gente, aqueles meninos da mesma rua. E eu tinha uma equipe assim, sabe? Todos têm aquela equipe de quebrar as coisas na rua, que as mães ficam brigando. Não anda com esse, não anda com aquele. E aí nós ficamos assim de frente à barraca do dono do parque.
E aí chegou um menino, bem vestido, bonitinho, cabelozinho assim arrumadinho de lado, né? A camisinha toda arrumadinha, um sapato novo. Aí entrou dentro do parque, dentro da cabine do cara, e eu, mais os outros assim fora, olhando. Aí ele falou: ei, meu pai mandou pegar uns ingressos aqui. Aí conversou com ele lá, ele pegou, deu os ingressos e saiu. Ele falou: meu pai, o prefeito, né? Pegou os ingressos e saiu. Tipo, que facilidade! Pegou os ingressos e saiu, só falou: tá bom. Aí ficamos na decisão: vai tu, vai tu, vai tu, vai tu, vai pedir também, vai. E aí eu tava com a roupinha, uma blusinha que mamãe me deu, era assim, sem manga, eu lembro ainda, camisinha amarelinha, um shortinho, tava até arrumadinho nesse dia. Aí cheguei diante do trailer do cara. Já ninguém queria ir, eu com vergonha. Aí entrei, ele assim numa banca. Aí eu falei: papai mandou pegar uns ingressos aqui. O cara nem olhou pra mim. Meu pai era mecânico, sabe? Eu contei esse caso pra ele, ele já estava velho já. Meu pai era mecânico. Aí eu disse: se eu falar que o meu pai é um mecânico, não vai soar bem não. Tem 200 mecânicos aí. Aí eu falei pra ele: olha, papai mandou pegar uns ingressos aqui. E ele assim, na cabeça baixa, na mesinha, falou: quem é seu pai? Eu falei: o prefeito. Ele levantou a cabeça, pegou uma bruaca. Você sabe o que é uma bruaca, né? Ela sabe o que é uma bruaca? Você sabe, a irmã sabe, mas do meu tempo. A bruaca é uma mala de couro. Ele pegou uma bruaca, uma mala de couro, arrancou um pacote de ingresso desse tamanho, rosa. Um pacote de ingresso desse tamanho, rosa. E me deu. Rapaz, pense numa felicidade. Pense numa felicidade, pastor. Eu ia andar na roda gigante, dei um monte de ingressos para meus colegas, fiquei com um pacote desse tamanho de ingressos e agora eu era o filho do prefeito da cidade, rico, cheio de ingressos, rodando de tudo. Aí todo mundo sabe que na roda gigante é 3 minutos, né? 3 minutos já acaba de novo. E o cara me via, eu querendo descer para andar nos outros brinquedos, outra volta. E me deixava 5, 6 minutos, 9 minutos. E não queria me deixar, e eu com vontade de rodar em outras coisas. Mas eu era o filho do prefeito, o ingresso era rosa. E eu dando ingresso e rodei de tudo. Foi um dia de felicidade resumido. Que alegria aquele dia. Não tente fazer isso em casa não, que não vai dar certo. Não? Eu rodei nos brinquedos, tudo. Foi a última vez que eu rodei na roda gigante. Nunca mais eu rodei, de tanto que eu rodei naquele dia. Ainda fui para casa ainda com tanto de ingresso naquele dia, desse tanto. De tudo que eu rodei. Aí eu quero resumir aqui para os irmãos, só por uma palavra. O cara me colocou lá em cima, só porque eu falei que era filho do prefeito. E você? De quem você é filho? De quem você é filho? Filho, filha, filho do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Me colocaram lá em cima por causa de um homem. Mas muito mais você, que é filho do Rei, do Senhor dos Senhores. Eles vão ter que bater em continência com você. Você não é pequeno, você não é filho do presidente, você não é filho do rei, você não é filho do deputado. Você é filho, você entendeu isso? Você é filho do Rei, do Senhor dos Senhores.